Senhor presidente, eu queria começar repetindo uma questão que eu já falei várias vezes. Quando se discutiu aqui a questão da privatização da SEDAI, quando se discutiu a questão do aumento da alíquota previdenciária, quando se discutiu alterações do sistema de pensão e aposentadoria, que não dá para fazer esse debate isolado dessas questões, porque eles fazem parte de um mesmo pacote, eles fazem parte de uma mesma concepção. Eles ocorrem porque há a crise econômica do Estado do Rio de Janeiro e porque o caminho que se adotou para, entre aspas, superar a crise é o caminho de ser subserviente ao governo federal, ao governo golpista Temer. Ninguém debate com firmeza, ninguém realiza uma mobilização mais efetiva da sociedade do Rio de Janeiro para cobrar as questões de fundo, inclusive cobrar as responsabilidades do governo federal. Por exemplo, a deputada Marta Rocha, que é profissional, que conhece essa área. O Rio de Janeiro é extremamente afetado, talvez mais do que qualquer outra unidade da federação, com a questão do roubo de cargas. O governo federal teria responsabilidade, se fosse sério, em aqui aportar recursos para atacar a questão do roubo de cargas. A discussão é quase que nenhuma. Então, não dá para votar favoravelmente a essa questão do chamado teto de gastos, porque ele faz parte do mesmo pacote de maldades do governo estadual e do governo golpista Temer. Aliás, as classes populares, as comunidades, não gostam muito dessa palavra caída de teto. Tem até uma expressão, teto caiu sobre a cabeça, porque às vezes em determinados acidentes de chuva a gente vê acidentes que até tiram a vida das pessoas. E eu digo sem exagero de figura de retórica, que essa proposta do pacote do teto de gastos, a gente poderia dizer que é um teto assassino. Ontem a deputada Jandira Fegoli publicou um artigo no Dia, em que ela fala que a crise dos hospitais federais no Rio de Janeiro, em parte é reflexo da chamada Emenda 95, que criou o teto de gastos federais. O que está acontecendo no Rio de Janeiro? Hoje mesmo tem outro artigo dizendo que 600 e poucos funcionários contratados, médicos e enfermeiros, não há até agora nenhuma previsão para terem os seus contratos renovados. Significa aumentar o desemprego no Rio de Janeiro e piorar o atendimento à população. Os responsáveis pelos vários hospitais federais estão dizendo o seguinte: vai morrer gente no Rio de Janeiro que não precisaria morrer, porque a capacidade dos hospitais federais de fazer cirurgias como o transplante de rim está sendo drasticamente reduzida. Isso aí é reflexo da política, da famigerada política de teto de gasto e de querer solucionar a crise arrebentando com os projetos sociais. Então não dá para ser favorável em hipótese nenhuma a esse projeto, porque ele está alinhavado com toda a ideia do pacote. A segunda questão, deputado Eliomar Coelho, eu não gosto dessa palavra, mas alguns deputados aqui na casa, isso é uma empulhação, porque esse papo, essa história que alguns vieram aqui e disseram que não vamos dividir o prejuízo com os outros poderes. Que divisão de prejuízo com outros poderes? Eu quero repetir o que eu falei ainda há pouco, deputado Dionísio Lins. Se no Poder Executivo, na Secretaria de Saúde ou de Educação, durante esse processo, um professor se aposentar, um médico se aposentar, um engenheiro se aposentar, muito provavelmente o Executivo não vai poder substituir, prejudicando a população, porque sai da folha de ativo, mas entra na folha de inativo do próprio Executivo. Que história é essa de dividir responsabilidade? No Judiciário não é assim. Se um desembargador de alto salário se aposentar,
ele vai entrar na folha do Rio Previdência e vai aumentar o gasto com inativo do Poder Executivo. E vai gerar uma folga para o Judiciário, porque aquele dinheiro ele pode até repor. Então, quer fazer igualdade? Vamos discutir a sério, como igualar as responsabilidades. Deputado Eliomar Coelho, se nós estivéssemos encarando a crise com seriedade, tem um outro teto que devia ser discutido e que ninguém discute, porque eu não tenho vontade política. É o teto salarial. É não dizer que é um absurdo um professor ganhando R$2.000, R$2.500, não receber até hoje o seu 13º, e você ter pessoas entre todos os poderes que ganham 50, 60, 70, 80 mil reais. Ninguém discute isso. Quer mexer com figuras muito poderosas. Então, se quisesse de fato enfrentar a crise do Rio de Janeiro e quisesse discutir um teto, a discussão primeira é teto de salário. Nós estamos na crise, durante 3 anos vamos fazer um esforço para recuperar o Estado, então vamos discutir. Durante esse período não tem salário nem investimento, mesmo com penduricário de 50, 60, 70 mil reais. Mas isso ninguém discute. É uma empulhação, porque o percentual que estão discutindo é porque, como aumentaram a alíquota previdenciária, arrochando os servidores de 11% para 14%, isso reflete também na responsabilidade do setor patronal, e os poderes vão ter que pagar 28%. Então, para não criar problema, não arrochar tanto lá, batendo no limite aí da legislação, por exemplo, do Poder Judiciário ou do Ministério Público, eles estão fazendo uma conta de chegar, que aumente o teto, não é para favorecer o executivo, não, é para favorecer essas áreas. Exceção à parte, que eu concordo com a questão que levantaram, a problemática da Defensoria Pública, que é uma questão à parte, que eu acho que tem que ser considerada mesmo. Mas o que está em debate aqui não é de forma nenhuma enfrentar a crise do Rio. Isso agrava a crise do Rio. Na realidade, o Poder Executivo, que é o responsável pelos principais programas sociais, não tem teto, tem piso, tem subsolo de gastos. E ninguém discute, deputado Eliomar Coelho, o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, ano a ano, não tem diminuído, não, ele tem aumentado. A arrecadação do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, deputada Ana Paula Rejuan, que está ao lado da Comissão de Saúde, Fernando Barroso, só tem aumentado, passou de 2 bi para 3 bi, para 4 bi. Por que os programas sociais, que são mantidos pelo Fundo de Combate à Pobreza, cuja arrecadação só tem aumentado, tem que ser tolhido? Para onde vai o dinheiro? Eu queria fazer uma proposta aqui, o bilhete único, que favorece os mais pobres. Para concluir, por favor, deputado. Eu vou concluir. Eu queria propor que a gente fizesse uma emenda que não desse reajuste nenhum. Pega o valor de 2015 e garante ele para 2018. Porque o que o Estado fez foi uma crueldade, era 550 milhões, caiu para 270, 280. E isso arrebenta com os mais pobres. E isso aumenta o problema de desemprego no nosso Estado do Rio de Janeiro. Então não dá para votar em proposta de teto de gasto nenhum, porque primeiro que é empulhação, não tem nada de dividir igualmente a crise com os outros poderes, não está dividindo, o executivo é que continuar mais arrochado, porque a lógica da discussão do teto de gasto é a mesma lógica das outras coisas que foram aqui aprovadas, que vai aumentar o desespero, o sofrimento, principalmente dos segmentos dos setores populares. Nós fizemos, senhor presidente, algumas emendas, mas no momento do destaque, nós vamos discutir mais efetivamente. Encerro dizendo, se quer discutir a vera, teto que implique em criar justiça no Rio de Janeiro, enfrentar a crise, discutam o teto salarial, impedindo o salário durante 3 anos de 50, 60, 100 mil reais. E não criem essa empolhação e arrochem mais ainda o Poder Executivo com reflexo sobre os mais pobres, que é servidor se aposentando e não sendo reposto, programas sociais sendo extintos por falta de recurso, programas como esse do bilhete único sendo arrochados. Eu encerro, senhor presidente, encerro mesmo dizendo o seguinte, ainda não chegou ao seu limite, eu estou falando isso aqui várias vezes, o arrocho do governo do Estado na questão de transporte, que já aumentou em 22% de R$ 6,50 para R$ 8, mas aquela medida
de acabar com o direito ao bilhete único a quem ganha mais de R$3.000, graças a uma lei aprovada nessa casa, ainda não entrou em vigor. Quando entrar em vigor, sem querer fazer nenhuma citação bíblica, haverá inclusive choro e ranger de dentes, que significará uma crueldade com uma parcela grande da população. Nós entendemos que a casa tem que dizer não a esse teto assassino, não a esse teto que não iguala o sacrifício entre os poderes coisíssima nenhuma, arrocha ainda mais o executivo e com isso arrocha os setores populares.